Muito boa noite, igreja. Que Deus abençoe a todos. Uma alegria retornar a esta igreja, sobretudo neste momento de celebração, de ação de graças. 21 anos, é isso? 21 anos de organização. E a igreja somos nós, né? São vocês. Louvado seja Deus pelo aniversário da igreja. E eu quero agradecer, eu louvo a Deus por isso, e agradecer ao pastor Vinícius pelo convite, pela confiança e pela proposta desafiadora de tratar sobre esse tema espiritualidade. E eu quero adiantar aos irmãos que eu vou falar de espiritualidade de uma maneira introdutória. Eu só tenho 3-4 horas para falar, então só uma introdução. Eu vou falar de espiritualidade e disciplinas espirituais. Hoje eu vou controlar o tempo aqui, tá bom, pastor? E para provocá-los a uma reflexão, foi o que aconteceu comigo, eu quero compartilhar com os irmãos. Quem influencia quem? A igreja de Cristo tem influenciado o mundo? Ou o mundo tem influenciado a igreja? Essa é uma reflexão importante. E a partir dessa reflexão, eu fiz, é bem particular e subjetivo, mas eu fiz um diagnóstico de 4 problemas espirituais da igreja atual. Falando da igreja de Cristo. O primeiro problema que eu destaco, e claro, deixa eu deixar bem claro aqui, não são apenas esses problemas que existem, e a igreja não tem somente problemas, a igreja tem virtudes, mas os irmãos vão entender o que eu estou falando. O primeiro problema espiritual que eu destaco é a questão do materialismo. Existe uma filosofia materialista, um mundo secularizado que se afasta de Deus, e em alguma medida isso tem influenciado a igreja de Cristo, essa obsessão pelo material. E os irmãos devem se lembrar que a expressão do materialismo na igreja de Cristo, nos nossos dias, talvez seja a teologia da prosperidade, tão comum nas igrejas neopentecostais, mas que já de alguns anos para cá, algumas igrejas tradicionais também têm se rendido, dobrado seus joelhos a essa teologia, que o crente exige de Deus, que o crente ele quer prosperidade financeira, ele usa a Bíblia para buscar saúde do corpo, saúde física, enfim, é um crente materialista. O segundo problema que eu destaco é a superficialidade. Esse talvez um dos piores problemas da igreja atual. Assim como no mundo nós temos pessoas, nessa era da globalização, as pessoas têm acesso a muitas coisas e vem o consumismo, e todo mundo tem que consumir aquilo que sai da moda, e tem que ser o mais breve, o imediatismo, aquela satisfação instantânea, as interações sociais, as redes sociais. Em alguma medida a igreja também absorve essa cultura secular. Então nós vemos crentes superficiais. Parece que a espiritualidade na igreja, eu estou generalizando, ela é rasa, é pouca oração, é pouco estudo da palavra de Deus, pouca meditação, não existe preocupação com a simplicidade, não existe profundidade espiritual. Um terceiro problema, o legalismo. Muitas vezes, da boca para fora, muitos crentes dizem que creem na salvação pela graça, mediante a fé, mas na prática se esforçam e querem, e talvez isso venha a apaziguar, acalmar o coração, acalentar o coração, que a pessoa acaba acreditando que ela sustenta a sua salvação. É a teologia do esforço pessoal, dos méritos humanos. E finalmente, um quarto problema é o liberalismo teológico. Vivemos no tempo da cultura woke, essa cultura progressista em que as pessoas precisam se sentir bem, e a igreja também tem, aliás não de hoje, muitas vezes buscado esse bem-estar
espiritual. Então nós temos os paladinos do liberalismo teológico defendendo o evangelho mais palatável, um evangelho sem inferno, um evangelho sem pecado, um evangelho sem santidade. É uma espiritualidade relativa. E meus irmãos, esses problemas espirituais, eles não afastam a realidade de que a igreja de Cristo não pode deixar-se influenciar pelo mundo. A cultura secular, a cultura do mundo, não pode ditar o estilo de vida e as verdades que norteiam a vida dos crentes. Somente a igreja de Cristo pode apresentar o Salvador do mundo por meio da pregação do genuíno evangelho que nós encontramos revelado nas Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que deve ser nossa única regra de fé e prática. Mas o declínio espiritual da igreja e seu mau testemunho tem promovido a zombaria por parte de incrédulos. Tem levado uma multidão de decepcionados com a graça, para usar aqui a expressão do pastor Paulo Almeida, uma multidão de decepcionados com a graça que buscam a salvação não em Cristo, não na verdade que liberta, mas em cisternas rotas, não no manancial de águas vivas. O mundo secularizado tem dificuldade em falar de religião, mas você pode ter certeza que estão abertos a tratar sobre o assunto da espiritualidade. A questão é, eles estão falando da genuína espiritualidade? Você pode, por exemplo, ouvir nas redes sociais Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, que são pensadores brasileiros renomados, destacados, mas são ateus convictos, falando sobre espiritualidade. Agora, meus queridos, nem tudo o que é popularmente entendido como espiritual, de fato é. E mais, nem tudo que é ensinado como espiritualidade tem o selo de aprovação divina. Então, meu desafio aqui nesta oportunidade é trazer luz sobre a genuína espiritualidade, como podemos experimentá-la nos nossos dias. E eu vou tratar então de espiritualidade cristã, abordando pelo menos 3 aspectos. Primeiro, o significado de espiritualidade e seus distintivos sob a ótica cristã protestante. Segundo, eu quero falar de aspectos essenciais da espiritualidade. Em terceiro, eu quero falar da importância das disciplinas espirituais na vida cristã. E aí eu faço uma aplicação prática e as considerações finais. Vamos abrir a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler os versículos 14 ao 16. E na sequência eu leio o capítulo 3, os versículos 1 ao 3. É a sequência, tá bom? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?
Santo Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos dê discernimento, nos faça compreender as verdades espirituais reveladas na Tua Palavra, e que o Senhor seja glorificado nesta noite e o Teu povo edificado, em nome de Jesus. Amém. Corinto era uma cidade grega, uma cidade comercial cosmopolita, ficava onde hoje é a Grécia, era uma cidade grega, e ali localizada no lugar chamado Istmo, que ligava a parte norte da Grécia à península do Peloponeso. Era uma cidade portuária, tinha pelo menos 2 grandes portos, circulava muita gente do mundo mediterrâneo, mundo então conhecido e destacado. E também tinha mais de 10 templos, 10 ou 12 templos pagãos. Um templo que se destacava em Corinto, ele ficava num platô que ficava a cerca de 600 metros de altitude, e era circundado, a planície que o circundava era onde se desenvolvia a cidade de Corinto. Mas na altura, nesse platô, nós tínhamos um templo famosíssimo, o templo de Afrodite, a deusa do amor. E fala-se que ali chegou a ter 1000 sacerdotisas envolvidas diretamente na prostituição cultual. Não por acaso Corinto ficou identificada, relacionada como uma cidade de pessoas perversas, imorais sexualmente. E o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50 depois de Cristo, ele vai plantar esta igreja aí nessa cidade de Corinto, essa cidade que tanto valorizava a filosofia grega, a sabedoria humana. Paulo então ele planta essa igreja, ele passa ali mais ou menos 1 ano e meio e ele prossegue em suas viagens missionárias. Lá pelo final do 3º ano da 3ª viagem missionária de Paulo, ele em Éfeso, Paulo recebe relatórios da situação da igreja de Corinto. As coisas não iam bem. E dá a impressão, inclusive, no capítulo 5 aqui de 1 Coríntios, que Paulo já havia escrito uma carta dizendo que os crentes coríntios, não é corintiano, tá? Coríntios, não deviam se associar com os imorais. Me parece que a igreja desde o princípio já caminhava mal das pernas espirituais. E Paulo tem relatórios devastadores. Ele amava a igreja, ele tinha conhecimento e convicção de que era povo de Deus, a igreja de Corinto, irmãos, ele chama de irmãos. Mas chega ao conhecimento de Paulo que havia divisões. Gente que, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, não, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Divisões, partidarismo, contendas. Me parece que a influência da cultura grega, helênica, levou a igreja exatamente a fazer isso, de escolher as pessoas por conta, não, aquele ali ele fala muito, a oratória, a eloquência, a sabedoria, aquele ali é melhor, aquele ali, não, eu sou de Cristo, seria o ápice, né? Não sigo homens nenhum, eu sigo somente a Cristo. Não, eu sou batista, não, eu sou presbiteriano, não, eu sou assembleiano. Divisões, imoralidade sexual na igreja, e tantas distorções teológicas. Aquele povo de Corinto era conhecido pelos dons espirituais, eles eram carismáticos, tinham muitos dons, e talvez tinham uma visão distorcida da verdadeira espiritualidade. Ah, porque eu falo em línguas e outras línguas, eu sou mais espiritual do que o irmão que não fala, porque aqui tem dons de profecia, então aqui eu sou do reteté. E havia um conceito equivocado sobre a espiritualidade. E Paulo então vai escrever essa carta lá por volta do ano 55 depois de Cristo, mais ou menos 5 anos depois da fundação da igreja, exatamente para corrigir este rumo da igreja de Corinto, para repreendê-los e para mostrar os problemas que ele verificava naquela igreja. Aquela igreja, ele diz aqui, nós lemos o texto, ela tinha um problema sério. Esses problemas
estavam relacionados com a carnalidade. Era uma igreja mundana. Era uma igreja que insistia em ter a visão e a cultura do mundo, os pensamentos e o comportamento do mundo. Pelo menos aqui no texto, no contexto, no sentido de querer exaltar personalidades. Paulo, Apolo, Pedro. Depois leia 1 Coríntios 2 e 3 na íntegra. E nós podemos então aqui destacar pelo menos 3 condições espirituais. Na verdade são 2, mas você vai entender porque eu estou falando 3. 3 condições espirituais. A primeira, nós vemos no capítulo 2, nós lemos, o homem natural. Quem gosta aí de grego é psíquicos, e psique, psicologia, a origem do termo, da palavra. O homem natural é o homem que não tem o Espírito Santo. Ele não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ele está morto espiritualmente. Ele não tem vida espiritual e por isso ele não aceita e não compreende as coisas do Espírito. O Espírito Santo moveu homens para escreverem sem erros a Escritura. Na época deles, as Escrituras, para nós, o Antigo Testamento. E posteriormente as cartas que circulavam e vieram a compor o cânon do Novo Testamento, fechando toda a coleção dos livros sagrados, Antigo e Novo Testamento. Então, eles desprezavam esse homem natural, ele despreza as coisas espirituais porque ele não tem o Espírito. Como é que ele pode compreender Cristo e este crucificado? Como é que ele pode compreender Cristo, a pessoa, o Deus homem e a obra de Cristo? Um homem sem pecado, o homem Deus, que morre na cruz no lugar de pecadores. O homem natural não tem o Espírito Santo, não aceita estes assuntos que são espirituais. Não tem discernimento espiritual. Efésios 2, 1 ao 3 deixa claro que Deus é que dá vida espiritual para aqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Um outro tipo de condição espiritual que observamos é a do homem carnal. A do homem carnal, lá no capítulo 3, que nós lemos. É aquele que nasceu de novo. Perceba que Paulo diz aqui no texto que não pôde falar a eles como a espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eles tinham essa união com Cristo. Eles tinham o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. No momento da conversão, eles receberam o Espírito Santo, portanto, eles tinham vida espiritual. Mas por que Paulo diz que eram carnais? Será que existe crente carnal? Na verdade, para ser espiritual, o contexto de 1 Coríntios mostra claramente que o espiritual está relacionado com o Espírito de Deus. Então, o homem espiritual é aquele que tem o Espírito Santo. Esses crentes corintianos, também, eles tinham o Espírito Santo, mas eles agiam como homens naturais, como homens carnais. Por isso, Paulo diz que eles não podiam suportar verdades espirituais profundas, o alimento sólido. Não dá para falar de doutrina mais profunda, doutrina bíblica, espiritual, para crianças em Cristo. São infantis do ponto de vista espiritual. Eles não tinham maturidade espiritual. Essa é a ideia do crente carnal, entre aspas. Paulo está chamando de crente carnal aquele que não tem maturidade espiritual. Veja, ele deveria, já pelo tempo, ter crescido espiritualmente, já deveria, pelo tempo, poder receber alimento sólido, doutrinas mais profundas, mas não. Eles insistiam em ter essa visão carnal, limitada pelo século, pelo mundo, por essa era. E essa carnalidade, ela era expressa por meio da inveja e por meio de divisões. Será que acontece isso nos dias de hoje? Será que o crente ele permite o orgulho dominar o seu coração?
Permite então que surjam ciúmes, invejas. Será que há fofoca, mentiras no seio da igreja de Cristo? E aí ocorrem essas divisões, partidarismos. Era isso que acontecia com os crentes coríntios. E a terceira condição que nós verificamos é o homem espiritual. Eu falei lá no grego, para quem gosta, né? O homem natural é o psíquicos, o carnal é o sarkikos, de sarcófago, que coloca o corpo, né? E o homem espiritual é o pneumáticos, é aquele que tem maturidade espiritual, ele cresceu espiritualmente, ele tem a mente de Cristo, então ele discerne, ele tem o Espírito Santo, ele discerne as coisas espirituais. Irmãos, Deus não aprova todo tipo de espiritualidade. Nós devemos afastar práticas e conceitos pagãos e ocultistas sobre espiritualidade. Eu vou dar exemplos. Culto aos anjos é uma forma de espiritualidade? Sim, mas Deus proíbe. Outros exemplos: consulta aos mortos, que tantas vezes acontece nos dias de hoje. Intercessão de santos, reencarnação e muitas outras práticas e doutrinas espúrias que são proibidas pelas Sagradas Escrituras. São expressões de espiritualidade condenadas por Deus. Espiritualidade, eu já disse, espiritualidade é uma palavra que não existe nas Escrituras. Paulo mesmo usa mais o termo espiritual. E esse espiritual aqui está relacionado com o Espírito de Deus. Então, meus irmãos, fica muito claro aqui no contexto de 1 Coríntios, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo deixa claro que a genuína espiritualidade está relacionada com maturidade espiritual. Você quer ser um homem espiritual? Você quer ser uma mulher espiritual? Um jovem espiritual? Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa amadurecer na fé. E eu trago à memória também, me socorrendo lá dos textos das origens, Gênesis capítulo 3, que narra, é o registro da queda da humanidade. Nós éramos representados por Adão, e Adão caiu, ele desobedeceu a Deus, deu ouvidos a Satanás, e ele morreu. Deus havia falado: se você comer do fruto da árvore, você certamente morrerá. Mas a morte foi física no primeiro momento? Não. Primeira morte que ocorreu, e eu faço até aqui uma revisão para os irmãos, na Bíblia nós temos aí 3 tipos de morte: a morte física, quando cessam os sinais vitais e ocorre a separação do corpo da alma; a morte eterna, ou segunda morte, que é a condenação eterna, quando é lançado, o homem sem Cristo é lançado no lago de fogo e enxofre; e a morte espiritual. E pasmem, todos nós nascemos já mortos em delitos e pecados. O salmista, Salmo 51:5, Davi, ele diz que ele nasceu em pecado e foi concebido em iniquidade. E nós também, nós somos filhos de Adão, descendentes de Adão, nosso primeiro pai, e nós já herdamos este pecado, já temos essa natureza pecaminosa. E por que eu estou falando isso? Porque nós verificamos a importância da comunhão com Deus. Ela é essencial para a espiritualidade, porque quando Adão pecou, houve uma ruptura naquela comunhão, naquele relacionamento do homem com Deus. Então guardem aí: espiritualidade, Espírito de Deus; espiritualidade, maturidade espiritual; espiritualidade, relacionamento com Deus. E eu deixo para aqueles que gostam um conceito de espiritualidade cristã, para você meditar. A espiritualidade cristã é o relacionamento com Deus, que é espírito, em amor e por meio de Cristo, resultando numa transformação radical do ser, uma transformação radical do homem,
que vai se parecendo cada vez mais com Cristo Jesus. Se você é filho de Deus, se você é discípulo de Cristo, você deve imitar a Cristo, você tem que ter o pensamento de Cristo, você deve viver como Cristo viveu. O seu objetivo é ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E os distintivos da espiritualidade cristã protestante? Se eu falar espiritualidade cristã, eu posso pensar nos termos da doutrina católica. Então eu preciso aprimorar aqui as ideias, o conceito, definir um pouco melhor. Duas doutrinas importantes para definirmos a nossa espiritualidade: depravação total e sola escritura. Depravação total, para quem não se lembra, não significa, é uma das doutrinas da graça, não significa que nós praticamos todo o mal possível. A expressão é até um pouquinho equivocada, né? Mas a ideia de depravação total é a doutrina que diz que o pecado atingiu em cheio o ser humano por completo, o corpo, a mente, o espírito. O ser humano foi atingido em cheio pelo pecado. Por isso nós temos uma natureza pecaminosa, por isso nós pecamos. E por isso somos totalmente incapazes de restaurar o relacionamento com o nosso Deus. Pelo nosso esforço, por nossos méritos, sem possibilidades. E por que é importante para a espiritualidade a depravação total? A espiritualidade é obra de Deus. Vida espiritual é obra de Deus. Você só recebe o Espírito Santo porque isso é obra do Senhor. E o sola escritura? Significa somente as escrituras. A base para a verdadeira espiritualidade encontrada somente nas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Segundo aspecto, os aspectos essenciais sobre a espiritualidade. Eu vou falar 3 coisas breves. Primeiro, é preciso nascer de novo. Como é que um ateu, alguém que não tem o Espírito Santo, um agnóstico, um cético, um incrédulo, pode falar em espiritualidade? Só mesmo bebendo na fonte de espiritualidade das religiões orientais e religiões não cristãs. Mas a verdadeira espiritualidade exige, e ela só começa, essa vida espiritual autêntica, com o nascimento do Espírito. Vocês devem se recordar em João 3, o diálogo de Jesus, do Senhor Jesus com Nicodemos. E Jesus fala que é necessário nascer de novo. O texto grego lá dá também a impressão de nascer de cima, nascer do alto. E Nicodemos, que era mestre da lei, ele fica perplexo, não compreende. Como assim, depois de adulto, eu volto para o ventre da minha mãe? Não, Jesus explica: para você ver o reino de Deus, você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Aquele que nasce da carne é carne, é o nascimento terreno, biológico. Mas o que nasce do Espírito Santo, esse é espiritual. Jesus falava de nascimento espiritual. A obra que o Espírito Santo realiza em nossas vidas, a regeneração, a conversão, quando você se arrepende de seus pecados e crê que Jesus é seu único e suficiente Senhor e Salvador. A justificação, Deus declara o pecador justo, com base na fé em Jesus Cristo. A adoção, somos adotados em Cristo, por meio de Cristo, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E a santificação como ato, somos separados do pecado e do mundo, somos separados para o Senhor e para a sua obra, o seu reino. Todos esses atos divinos ficam no passado. Vocês que já são crentes, filhos de Deus, o Senhor já fez tudo isso em algum momento do tempo, um tempo pretérito. Segundo aspecto essencial da espiritualidade: primeiro é nascer de novo. A espiritualidade implica em transformação de dentro para fora. Jesus condenou veementemente, de maneira contundente, os fariseus.
Mas, irmãos, os judeus tinham por autoestima aqueles religiosos, porque o fariseu é aquele que observava toda a lei. Mas o grande problema, o cerne do problema do farisaísmo, é que muitas vezes eles faziam uma adequação exterior. Eles mudavam o comportamento, se adequavam a regras, normas, leis, detalhadamente, mas o coração não havia sido transformado. Havia circuncisão da carne, mas não havia o que é necessário, que é a circuncisão espiritual, a circuncisão do coração. Então Jesus os condenava. E infelizmente nós temos, na expressão religiosa dos nossos dias, uma série de fariseus. Pessoas que falam de Deus da boca para fora, mas o coração está distante do Senhor. De repente aqui na igreja mesmo. Somente Deus conhece os corações. Mas de repente nós temos pessoas que são, aos olhos humanos, quase que perfeitos, mas um coração que não foi transformado, uma pessoa que não foi regenerada. A vida exterior deve ser um reflexo da transformação da vida interior, e essa transformação do coração é Deus quem opera. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. A pessoa que outrora estava morta espiritualmente, quando ela recebe o Espírito Santo, vida espiritual, ela passa a enxergar e compreender, discernir as coisas do alto, as coisas que realmente importam. E olha, quando há salvação real, há um impacto às emoções. Antigamente se usava o termo afeições. É aquela ação enérgica da sua vontade. A sua vontade ela é completamente impactada. E não só a vontade, mas também os seus pensamentos, a sua compreensão, o seu intelecto. A sua vida é transformada de dentro para fora. Então, quando você tem essa transformação genuína operada pelo Espírito Santo, isso vai ter um reflexo no seu comportamento. Não vai ser pesado você, por exemplo, obedecer aos mandamentos do Senhor, experimentar e viver aquilo que o Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Vocês já leram com aquela impressão que eu já li? O Sermão da Montanha falando, meu Deus, isso daqui não dá não. Como é que faz isso aqui, Senhor? Me ajuda. Como é que eu amo meu inimigo? Como é que eu oro pelos que me perseguem? Como é que eu posso perdoar alguém que me fez mal? Como é que eu posso ter uma vida reta no mundo mergulhado em trevas? Quando há transformação genuína. O próprio Jesus disse que o jugo dele é leve, o fardo é suave. Eu fico, meu Deus, como pode ser? Mas é tão difícil. O desejo humano e carnal é de vingança. Te deu um tapa, você quer dar um soco ou um tiro. E como é que faz isso? É a ação do Espírito Santo, irmãos. É preciso nascer de novo, transformação de dentro para fora, operada por Deus. E finalmente, talvez aí seja aquele aspecto que você precisa mais do que tudo guardar no seu coração. Talvez seja um dos motivos porque a igreja, por exemplo, no Brasil, que fala-se em 40 milhões, talvez mais, e parece que não há essa multidão de crentes aqui no Brasil, porque não há transformação genuína, a igreja operando no poder do Espírito Santo, a transformação da sociedade, mas parece que caminhamos de mal a pior. Como dizem aí, daqui para frente parece que é só para trás. O que acontece? Talvez seja a ausência disso. É preciso crescer espiritualmente. Talvez a igreja ainda seja muito carnal. Não basta nascer espiritualmente. O cristão precisa buscar crescimento espiritual. É a santificação, não só como a ação de Deus, mas também com a cooperação do crente. 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo. 1 Timóteo 4,7, na segunda parte: exercita-te pessoalmente na piedade. A palavra grega aqui traduzida exercita-te é a ideia de um atleta. Um atleta que se dedica com esforço, com esmero. O crescimento espiritual não vem naturalmente. Não adianta você ficar passivo, contemplativo. Você vem aos domingos à igreja, você ora antes de se deitar, ora agradecendo o alimento. Isso não é suficiente, irmãos. Isso não é suficiente. Imagina, saímos aí dessa Olimpíada, imagina o campeão da maratona, 42 quilômetros, 195 metros. Vocês acham que ele ficou sentado no sofá comendo pizza e esfirra, maratonando séries na Netflix durante 1 ano, 2 anos, para ser campeão olímpico? Não. Ele mudou dieta, fisioterapia, atividade física, fortalecimento, mobilidade e assim por diante. Ele se esforçou, ele se dedicou. E por que nós achamos que para a vida espiritual nós não precisamos fazer nada? E eu preciso alertá-los do perigo dos extremos equivocados. O legalista acha que vai fazer tudo e vai alcançar o favor de Deus. Está errado. E o liberal, ele diz: Deus é amor, Deus é maravilhoso, eu não preciso fazer nada. E aí leva uma vida de só luta. É um crente carnal. Está errado. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nos exorta a estarmos dedicados. Precisamos nos esforçar. Lembra lá da sua esposa, o homem de Deus? Se matriculou lá na academia, ou você mesmo também. Aí passa uma semana, não foi, não está dando tempo, estou cansado, hoje está chovendo, está frio, hoje está calor. 2 anos pagando academia, não foi nenhuma vez. Nunca aconteceu com ninguém. Mas nós fazemos exatamente isso na vida espiritual. Você já foi matriculado como filho de Deus na academia celestial. Você deveria frequentar e se exercitar com práticas, exercícios espirituais, para você fazer os seus músculos espirituais crescerem. Mas não, você não quer fazer nada, vai cair do céu. Oh Deus, manda aí, manda poder. Tem que ter exercício espiritual. A Bíblia às vezes compara atividades físicas que exigem esforço com atividades espirituais. Paulo fala em 1 Coríntios 9, 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O crescimento espiritual na direção da semelhança com Cristo, que é a nossa meta. É o nosso objetivo, nos parecermos com o Senhor Jesus. Exige esforço e dedicação por meio de disciplinas da vida espiritual. Ai meu Deus, vai falar de disciplina. Calma, não é disciplina no sentido de punição. É disciplina no sentido de exercícios, de práticas, de esforço, de dedicação. Filipenses 2, 12 e 13. Perceba que interessante. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas como assim desenvolver a salvação? Já não sou salvo? Uma vez salvo, não é salvo para sempre, pastor? Com esse perfil reformado, essa barba de reformado. Não é assim? Uma vez salvo? Como assim desenvolver a salvação? Aqui Paulo está falando da santificação, de um processo, da santificação progressiva. No momento da conversão até a glorificação, nós vamos crescer espiritualmente, amadurecer na fé, visando chegarmos à estatura de varão perfeito, cada vez mais parecidos com Cristo. Mas olha, o mesmo texto, no versículo 13,
Está falando primeiro, então, desenvolver a salvação de esforço pessoal. E no mesmo texto, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Meu Deus. Responsabilidade do homem, se esforçar. Santidade, buscar. Disciplinas espirituais, oração, jejum, palavra de Deus, meditação, simplicidade, oração, adoração, celebração. Já vou falar dos tipos de disciplinas espirituais. Mas no mesmo texto a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar. Então nós aprendemos que são duas verdades: a santificação, crescimento espiritual, o amadurecimento na fé é obra de Deus, mas nós cooperamos com o nosso esforço e a nossa dedicação. Para você entender melhor, pense na figura da semente. O texto mesmo de 1 Coríntios 3 diz que Paulo plantou, Apolo regou. Eles são cooperadores de Deus, mas quem dá o crescimento é Deus. A santificação é obra de Deus, mas nós cooperamos, somos cooperadores de Deus. Terceiro ponto, para eu encerrar: a importância das disciplinas espirituais. Primeiro, o que são disciplinas espirituais? Penso que os irmãos já entenderam. São exercícios espirituais, intencionais. Não esqueça dessa palavrinha que eu acrescentei. Vocês já sabem que disciplinas espirituais são exercícios, práticas espirituais, intencionais. Ou seja, você faz a escolha. Quando você gosta muito de algo, você quer, ou de alguma coisa, você quer estar próximo disso. Quando você não gosta de algo, você quer distância. Então, para você crescer espiritualmente, é necessário que Deus opere uma transformação no seu coração, nas suas emoções, na sua mente, de tal maneira que você vai querer cada vez mais caminhar com o Pai. Imagina o Pai Celestial, Ele quer caminhar. Você é um pai, você quer caminhar com o seu filho. Você quer a proximidade, a companhia, a amizade do seu filho, a comunhão com o seu filho. Imagina o nosso Pai Celestial, que prova o seu amor por nós, quando Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus quer andar conosco, Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai Celestial é um Pai amoroso. Ele salvou você, livrou você da condenação eterna, nos livrou da condenação eterna. Para quê? Para eu continuar assistindo séries na Netflix? Eu não sou nada contra, né? Não é contra não, viu? É legítimo. Para ficar só em novela e filme, no futebol, com amizades que não trazem nada de bom? Não, Ele nos salvou para um relacionamento. Lembra lá a espiritualidade? Maturidade espiritual e comunhão, relacionamento com Deus. Dallas Willard, que é autor do Espírito das Disciplinas, ele faz a relação entre disciplina, espiritualidade e a transformação pessoal. Você quer uma transformação de vida efetiva? Você precisa das disciplinas, você precisa praticar regularmente as disciplinas espirituais. Para quê? Para você estruturar a sua vida cristã. O que as disciplinas espirituais promovem? Crescimento espiritual. Glória a Deus, é isso que nós queremos. Transformação pessoal. E o aprofundamento do relacionamento com Deus Pai. Tudo isso, é óbvio, vai te fazer cada vez mais semelhante com Cristo, maduro espiritualmente. Richard Foster, que é o autor do Celebração da Disciplina, um clássico, publicado em 1978, sobre espiritualidade, sobre disciplina espiritual, ele diz que o propósito das disciplinas espirituais é a liberdade. Poxa, que engraçado, né? Vamos lá fazer uma comparação. Vou para a academia, aquele sofrimento. Eu vou correr, meu Deus.
Mas vocês sabem que com o tempo, aquilo você vai ter um prazer com os resultados obtidos. Na vida espiritual é parecido. Não é fácil o começo. Não vou enganá-los. Disciplina espiritual, aliás, eu estou longe do ideal. Não é fácil. Mas quanto mais você se dedica às disciplinas espirituais, com a consciência correta, de que você quer buscar mais a Deus, de que você quer ser mais semelhante a Cristo, aquilo vai se tornando cada vez mais leve. Aí você vai entendendo como é o jugo suave de Jesus. Se está malhando espiritualmente, se esforçando, praticando as disciplinas, cada vez vai ficando mais fácil. Cada vez vai ficando mais fácil perdoar. Cada vez vai ficar mais fácil servir o próximo, não pensar somente em mim. Você vai cultivando um relacionamento com Deus e vai crescendo espiritualmente, gradualmente vai sendo transformado e cada vez mais parecido com Cristo. A sua vida interior fica mais resiliente. Pensa no crente casca grossa. Vem tempestade da vida e ele aguenta firme, porque ele malhou espiritualmente. Quais são as bases das disciplinas espirituais? Como é que eu estou falando aqui de disciplina? Está na Bíblia? Está. No Antigo Testamento, os patriarcas, eles se envolviam com adoração, com serviço, com sacrifício, com oração, oravam, ensinavam a palavra para os seus filhos e assim por diante. E na igreja, descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, a igreja do Senhor, o Senhor Jesus era o que mais praticava disciplinas espirituais, e ele ensinava os seus discípulos a praticarem. Os apóstolos praticavam as disciplinas espirituais. Eu não tenho muito tempo, senão a gente ia falar aqui de Gênesis, Apocalipse, né? Os primeiros cristãos não precisavam nem dessa palestra, desse sermão sobre disciplinas espirituais, era algo natural, porque eles viam o exemplo dos apóstolos e aqueles que tiveram o privilégio de ver o Senhor Jesus em seu ministério terreno. Eles copiavam, imitavam o exemplo do Mestre. Os pais da igreja, os reformadores, quantos livros clássicos, quanta coisa escrita sobre oração, jejum, confissões de Agostinho, leio. Muito bom. Tomás A. Kempis, Imitação de Cristo, que livro fantástico. Século XIV, século XIV e XV. Agostinho é século IV, V. Quanta coisa boa escrita. Celebração da Disciplina, 1978, é século XX, mais maravilhoso. E quantas indicações dos clássicos. Mas acima de tudo, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Só para citar alguns exemplos, Jesus na tentação, ele foi, depois do batismo pelo primo dele, João Batista do Jordão, foi conduzido pelo Espírito até o deserto, 40 dias e 40 noites jejuando, orando, solitude, silêncio, estreitando o seu relacionamento com o Pai. E aí ele foi tentado por Satanás, venceu com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4,4. E depois ele foi para o seu ministério terreno, de 3 anos e meio. Antes de escolher os seus apóstolos, Jesus era muito comum, ele se recolhia, se retirava para um lugar solitário, orava a noite toda. E veja que interessante, que tinha essa devoção privada do Senhor Jesus, e depois ele tinha alguma obra, ou ensino, cura, libertação e assim por diante. Paulo, nós já vimos, ele fala dessa necessidade de autodisciplina e perseverança. Atos dos Apóstolos, Atos 2,42, por exemplo, fala que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e orações. São disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? Os tipos de disciplinas espirituais? Olha, não tem uma lista exaustiva, mas eu, de novo, vou citar aqui o Richard Foster. Ele cita 12. Eu não tenho tempo, vou falar muito brevemente. Ele fala de basicamente 3 tipos de disciplinas espirituais. As interiores,
que são aquelas que promovem a transformação da vida interior, por isso disciplinas interiores, aquela introspecção. Quais são? Meditação, oração, jejum e o estudo da palavra e de livros teológicos, livros cristãos que edificam. Meditação, a principal forma é a meditação nas Escrituras. Como que eu separo meditação de estudo? O estudo, que também é uma disciplina espiritual, você vai trabalhar com a exegese, a interpretação das Escrituras. A meditação não, você vai aplicar aquilo que você compreendeu das Escrituras na sua vida. Eu particularmente desenvolvi um jeito diferente, eu gosto de correr em montanha. Então eu tenho aqueles momentos de solitude, estou sozinho, aquela subida terrível, é o momento que eu tenho ali para trazer à memória textos bíblicos, para orar, para cantar, para pedir misericórdia, porque não é fácil, subidas. Você pode também conseguir alguns momentos para você fazer a meditação. A oração é fundamental, irmãos. A oração não é para você conseguir aquilo que você quer, mas é para que a vontade de Deus seja estabelecida. A oração demonstra a sua confiança, a sua submissão à vontade, ao próprio Deus. O jejum, há muitos crentes que questionam, mas ainda vale o jejum para os nossos dias? Não existe nenhum texto da Bíblia no Novo Testamento afirmando categoricamente, você deve jejuar. Mas eu sei que Jesus disse, quando jejuardes, não faça igual aos fariseus. E enquanto ele estava na terra, não havia jejum, porque os discípulos dele estavam na presença dele, física, inclusive. Mas quando ele fosse retirado, então eu penso que o jejum é para os nossos dias. E o estudo da palavra, obviamente, não preciso falar a importância da Bíblia, da oração. Percebo que estão todos relacionados. As disciplinas interiores e as disciplinas exteriores são aquelas que refletem as prioridades do reino de Deus, as ações e relacionamentos cotidianos. Simplicidade. Como faz falta a simplicidade na vida cristã? Vivemos num mundo consumista. A simplicidade, a partir da meditação, oração, jejum, estudo da palavra, vai transformando o seu ser, e aí você começa a ter outras prioridades, e você vai priorizar o que realmente é importante. A simplicidade é essa ideia de priorizar o que realmente é importante. E o que realmente é importante? As coisas do alto. Você não vai perder tanto tempo com as coisas deste mundo. A vida é breve, é como a neblina, é passageira. Você vai se dedicar muito mais às coisas do Senhor. Solitude. Já falei da solitude, o silêncio, para você se aproximar de Deus. Submissão e serviço. Meus irmãos, essas disciplinas, você tem que quebrantar o coração. Precisa ser humilde. É só a ação do Espírito Santo. Você vai se submeter a outros somente na dependência e sob a graça de Deus, na dependência do Espírito Santo. E o serviço tem que acabar com o egoísmo, o orgulho. Olha só, aquelas das disciplinas interiores, prepara o seu coração, a sua vida interior, para que você tenha um relacionamento com os irmãos e com o mundo melhor, do jeito que o Senhor quer. E as disciplinas comunitárias que complementam, a confissão. Confessar não é ao pastor, tá? Embora também até seja válido. Se você pecou contra ele, você pode confessar o seu pecado ao pastor. Mas confessar ao irmão que você pecou contra ele. Olha, difícil, hein? Confessar pecado é só o Espírito Santo na nossa vida. Adoração. Honrar a Deus pelas perfeições eternas do Senhor. Não só individualmente, o seu culto doméstico, quando você reúne a família para louvar, adorar a Deus, estudar a palavra, mas o culto público, que momento maravilhoso, parece um prenúncio do céu, né? Os crentes reunidos, adorando a Deus, não só preocupado em buscar cura, libertação, dinheiro, trabalho, saúde, não, também isso Deus abençoa, mas foco do culto público, adorar a Deus. Orientação tem que ter humildade também, ouvir os outros. Na multidão de conselheiros há sabedoria, a Bíblia diz. Então, orientação é você
dê uma direção, mas não estou falando de revelamento não, tá? Não é de crente Kodak que fica buscando revelação por aí não. Estou falando de orientação de crentes maduros, experientes, os pastores, os líderes, irmãos experimentados, maduros na fé, que biblicamente vão orientá-lo em várias situações da vida. E celebração, sabe que o crente tem que se alegrar? Mesmo quando está chovendo canivete. Paulo e Silas não cantavam lá, acorrentados, louvavam a Deus, e tremeu aquele lugar, soltou as cadeias, abriu as portas. A gente assim também eu deveria ser. Se não está acontecendo, não crescemos espiritualmente. Será que é o crente churrasco, carnal? Está na carne, crente? Será que é assim? Pois bem, aplicação prática e eu concluo. Como que eu incorporo as disciplinas espirituais na rotina diária? Eu sei, irmãos, correria, agitação do dia a dia, o filhinho está doente, o salário não caiu na conta, foi insuficiente para pagar, dificuldades, meu Deus, não é fácil. Mas a primeira coisa que você precisa fazer para incorporar essas disciplinas espirituais, para que você tenha uma espiritualidade genuína, uma vida espiritual autêntica, você amadureça espiritualmente, primeiro passo, assumir um compromisso profundo com esse estilo de vida cristão disciplinado. Tem que ser intencional, lembra lá que eu falei? Disciplinas espirituais, exercícios espirituais intencionais. Você precisa escolher isso. Ah, mas eu não gosto disso. Eu quero. Bate o pé. Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo. Desistir. Vou de novo, não desisto. Never give up. Não desista. 2. Separe tempo e espaço. Quem assistiu Quarto de Guerra? Às vezes não dá para você ter aquele espacinho. Mas, por exemplo, se o seu marido não ronca muito, ou a sua esposa não ronca muito, você acorda um pouquinho mais cedo e ali no seu cantinho, no monte, né, no monte de coberta, você consegue orar 5, 10 minutos. Ó, é uma ideia. Mas você precisa separar um tempo e um espaço, se possível, para disciplinas espirituais. Tem que ser intencional. Se você conseguir dar um quarto de guerra, parabéns. Sótão, enfim, espaço. Dicas importantes. Gestão de tempo. Nós somos péssimos. Nós nos submetemos à tirania do tempo. Falta 24 horas é pouco. Mas na verdade nós somos não é que falta tempo, é que nós somos péssimos em administrar o nosso tempo e de priorizar o que realmente é importante. Então, se você diz, pastor Júlio, eu não tenho tempo para orar, para estudar a Bíblia, é só no domingo, deixa eu te desmascarar. Deixa eu te desmascarar. Quanto tempo você fica na frente das telas? Bota depois no papel. Quanto tempo você dedica à tela do celular, à tela do computador, à tela da TV? Se você cortar boa parte desse tempo que você dedica às telas, você vai ver como sobra tempo para você praticar disciplinas espirituais. E o seu tempo para entretenimento? Aquele futebolzinho, aquele churrasco, a novela, aquele filme, aquela série dorama. Não tem problema, tudo isso é genuíno, é legítimo, mas diminui o tempo para ir. Ao invés de você maratonar uma série, assiste lá um episódio 2 e vai aos pouquinhos. E se volta para a oração, para o jejum, para a meditação. Começa a trabalhar outras coisas. Começa a fazer pequenos serviços. Mesmo na igreja, pastor, posso varrer ali? Posso tirar o lixo? Posso? Pequeno serviço, já está servindo. Olha outro segredo aqui, irmãos, Eu sei que ninguém vai abraçar vai vestir a carapuça, né? Quando você acorda e antes de você repousar, dormir, não toca no celular. Não, é exagero, né? Irmãos, tudo bem, o alarme para acordar é no celular, mas você pega e fica 5 minutos ali, no feed, deixa eu ver aqui se o zap,
Mas mal acordou, aquela claridade ali acabando com o seu cérebro. Aí quando você vê, poxa, não deu tempo de eu fazer a leitura bíblica. Por que será? Por que será? Vai dormir? Silêncio, solitude, silêncio. Começa a meditar, orar. Eu sei que às vezes não é fácil, irmãos, mas você precisa fazer. Dieta espiritual, disciplinas espirituais, além disso, livros, filmes, séries, novelas. Você acha que isso não influencia a sua vida? O que você está lendo? O que você está assistindo? Amizades. Às vezes até alguém da família. Será que essas pessoas edificam a sua vida? Elas têm afinidade, sinceridade? Elas adoram a Deus? Vocês falam de coisas espirituais? Os filmes tocam em assuntos espirituais? Ou valorizam uma cultura cheia de sensualidade, erotismo, de traições, de mentiras? Será que isso não influencia você? Você é um super crente? 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Comece pequeno e gradualmente vai crescendo, ou seja, metas menores. Eu vou orar 3 horas por dia. Não sei se era Agostinho, que era 3 horas por dia. E quando orava já ficava desesperado. Não começa assim não, você vai desanimar. É igual na academia. Não, eu vou chegar na academia, vou fazer um monte de série, você sai quebrado, não faz mais nada. Pelo menos ainda foi, mas não volta mais porque está quebrado. Então começa devagar e gradualmente vai aumentando. E claro, não desanime, não desanime. Eu concluo. Os problemas espirituais da igreja dos nossos dias podem e devem ser superados. Deus nos equipou com tudo que precisamos, irmãos, e eu destaco o Espírito Santo que habita em nós e a palavra de Deus. É preciso retomar a busca pela santidade e a devoção na vida cristã, dando um basta na graça barata. Graça barata, Bonhoeffer falava no livro Discipulado, aquela vida cristã sem renúncia, sem sacrifício, sem disciplina. É o crente que não quer pagar o preço do discipulado. Chega disso, chega dessa graça barata. Enquanto a igreja não levar a sério a necessidade de santidade, praticando regularmente as disciplinas espirituais, nunca exercerá sua vocação de sal da terra e luz do mundo, e de coluna e baluarte da verdade. A verdadeira espiritualidade, ela começa com Deus, por meio da união com Cristo e este crucificado. O homem espiritual é aquele que tem comunhão com Deus Pai, anda no Espírito e luta contra a carne, o que evidencia, por óbvio, a maturidade espiritual e a semelhança com Cristo. As práticas regulares das disciplinas espirituais devem estar no centro da vida cristã. É essencial para a vida cristã, pois elas ajudam a mudar o caráter do homem, contribuem para que haja mais intimidade com Deus e cultivam virtudes como o amor, a paciência, nós precisamos de paciência, e a humildade. Somente com o tempo, os crentes disciplinados colherão frutos por meio do aumento significativo em sua capacidade de resistir à tentação, lidar com pressões da vida e manter um espírito de gratidão e contentamento independente das circunstâncias, que vai impactar não só a sua vida pessoal, mas famílias, a igreja e a sociedade como um todo. O caminho das disciplinas espirituais nem sempre é fácil, mas é essencial. Exige perseverança, paciência e uma disposição para enfrentar fraquezas e deficiências. Não há atalhos para maturidade espiritual. A igreja precisa de crentes maduros, o que implica num processo longo de treinamento
e disciplinas espirituais. Aprendamos e imitemos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, principalmente o Senhor Jesus, por meio de seus ensinos, de seu exemplo. Para chegar na glória, primeiro ele passou na cruz. Nós também precisamos ter consciência e primeiro precisamos nos esforçar, nos dedicar, ter constância, disciplina, e aí sim nós vamos gozar a eternidade na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?